Sejam bem-vindos ao segundo episódio do BFC Cast. Hoje vamos falar sobre juros, inflação, economia, política, tudo que pode impactar o mercado brasileiro. E o convidado de hoje é Edgar Leonardo, mestre em administração e economista. Seja muito bem-vindo, Edgar. Por favor, se apresente um pouco para o pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, a gente conversando sobre temas que são do dia a dia da gente, né? Eu hoje atuo fortemente como professor, né? Eu estou na academia, não é bom falar de tempo, mas há mais de 20 anos, então eu coordeno as pós-graduações do Grupo Tiradentes, coordeno o curso de administração, sou professor de disciplina na área de planejamento e economia, mas também sou empreendedor, também tenho minha empresa e comecei minha carreira, na verdade, como executivo. Trabalhei em empresas de tecnologia, trabalhei em Recife, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Porto Alegre, mas aí acabei voltando e me encontrei profissionalmente numa área que eu amo, numa área que eu adoro consultoria, gosto de ser empreendedor, mas eu gosto de estar falando, gosto de estar conversando com aluno, gosto de estar na pós-graduação. E hoje, quando me apresento, eu sempre me apresento como professor. Então, eu descobri isso um dia, quando eu cheguei num hotel, e eu sempre colocava lá economista ou empresário, e quando me deram aquele papelzinho para a gente se inscrever, eu botei pela primeira vez lá professor. E aí, cá estou. Primeiro vamos falar sobre esse calo aí nas empresas e no mercado como todo, né? A taxa Selic, que diretamente está ligado aos juros. E quais essas variações, e hoje em dia está alta, né, a taxa Selic, qual o impacto real que essa taxa Selic alta influencia nas empresas? Vamos lá. A primeira coisa é que quando a gente está falando de taxa Selic, é bom que as pessoas entendam o que é Selic. Certo. Tá? Porque a gente vê muito em telejornal, a gente vê muito na mídia, e as pessoas, porque até a Selic subiu, a Selic baixou, parece que é vontade do Banco Central. E não é. O Banco Central no Brasil, ele é independente, isso é algo recente, e ele sinaliza para a gente, a partir da leitura do mercado, tá? Inclusive, recentemente, a gente teve uma ata do Copom, e ele analisa o mercado, e a partir do que está apontado no mercado, ele determina em que ponto deve ficar a taxa Selic. Lembrando que a taxa Selic, ela se mantém alta por duas vertentes. Primeiro, nessa observação do mercado, identifica-se como a gente tem aí o caminho que está sendo projetado para a inflação, e a taxa Selic é usada como ferramenta para que a gente possa segurar o processo inflacionário. Segurar o processo inflacionário por quê? A gente segura o processo inflacionário na medida que a gente segura consumo, na medida que a gente restringe investimento, ou seja, na medida que a gente freia a economia. Então a gente tem um impacto aí também no controle da inflação. Mas tem um outro ponto importante, que a Selic é o que a gente chama de Selic, na verdade é uma sigla chamada Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Custódia de quê? Custódia de título público. Então, a manutenção da Selic mais alta, ela está ligada de forma muito forte à emissão de títulos públicos para financiar a máquina do governo. Então, quando a gente tem um Estado com E maiúsculo, que ele, de alguma forma, ele tem um nível de endividamento alto, um perfil da dívida de curto prazo, uma taxa de juros acaba sendo resultado desse perfil da dívida. Então, a gente também não consegue baixar. É por isso, inclusive, que a gente não consegue simplesmente baixar a taxa de juros por decreto. Chega lá e diz, agora eu quero baixar a taxa de juros e eu baixo a taxa de juros. Não é tão simples criticar o Banco Central. Se a gente der uma lida na ata do Copom, do Conselho de Política Monetária, a gente vai ver, inclusive na última, um apontamento nessa direção. Dizer, olha, a gente tem uma preocupação fiscal do endividamento do Brasil, a gente tem uma leitura do cenário de uma inflação que começou a desancorar da meta, a gente tem um cenário de incerteza global muito forte e que, por isso, embora apresentando leve tendência de queda na taxa Selic, a taxa Selic ainda se mantém elevada no Brasil, porque esse cenário que eu descrevi, ele é um cenário que tem persistido nas últimas avaliações do Conselho de Política Monetária. Certo. E a gente também vê que sempre ocorre uma correria, digamos assim, no mercado quando a taxa Selic está alta, é mais falado nos jornais, como você falou. Mas mesmo quando ela está um pouco mais baixa, digamos, um pouco mais controlada, a gente ainda entende que a inflação ainda continua alta, assim, né, no mercado. E como é que você vê isso? Vamos lá. Para a gente não misturar Selic com inflação. Certo. Tá? A Selic, como eu disse, é essa taxa que acaba sendo a taxa base para que a gente possa pensar todas as outras taxas, porque é a taxa onde os bancos vão trocar títulos, tá certo? Então ela acaba funcionando como a taxa básica. Quando a gente diz que ela está em 14,5, quer dizer que você provavelmente vai pagar uma taxa bem mais alta que isso,
na ponta, quando for tomar crédito, seja de que forma você for tomar crédito. Agora, a inflação, ela vai ser medida pelo crescimento do preço, tá certo? Do que a gente consome na ponta. Então a gente vai ter lá o nosso velho IPCA, que vai ter um conjunto de categorias. Essas categorias envolvem, por exemplo, o que a gente consome para se vestir, o que a gente consome para se alimentar, o que a gente consome para as despesas da casa da gente, para as despesas com a saúde da gente. Então, a gente vai medir esses valores e mensalmente a gente vai perceber se eles têm uma variação positiva, que é uma variação consistente, que é uma variação que percebe-se em todo aquele conjunto de bens que foram avaliados mensalmente, que são avaliados mensalmente, que foram, no exemplo, avaliados no período anterior e estão sendo avaliados nesse período, e a gente vai indicar um processo inflacionário, que é exatamente esse crescimento dos preços ao longo do tempo de forma consistente e generalizada. Isso. O que acontece é que, para tentar segurar o processo inflacionário, uma das principais ações que a gente tem na mão, tá certo? De política. Você fala o governo. O governo, né? Agente país, certo. É manter a taxa de juros elevada ou elevá-la para conter o ímpeto, por exemplo, de consumo. Porque as pessoas com a taxa de juros mais elevada vão consumir menos e acaba reduzindo na ponta a demanda, pressionando o consumo para baixo. E aí obriga os preços a caírem ou pelo menos segura os preços. A questão é que isso não é o único ponto que alimenta a inflação. A inflação ela é alimentada por vários caminhos. Tá? Ela é alimentada pela demanda, sim, onde a gente tem a taxa de juros como ferramenta, mas ela pode ser alimentada, por exemplo, por pressão de custos. Essa pressão de custos pode vir, por exemplo, como a gente tem atualmente, uma pressão de custos que envolve, por exemplo, alta do preço do petróleo. E a alta do preço do petróleo acaba trazendo, sim, um impacto nos custos produtivos e os preços têm que aumentar, né? Independente de a gente ter maior ou menor demanda. Mas essa é uma das componentes. Mas a ferramenta que a gente tem, e quando eu digo a gente, estou falando, né, do governo federal, e que é um dos papéis do Banco Central. O Banco Central tem que prezar, tá certo, pela manutenção do valor da nossa moeda. Se a inflação aumenta muito, a inflação corrói o valor da nossa moeda, desvaloriza muito a nossa moeda. E o Banco Central tem esse papel. De forma independente, ele não vai receber uma ordem do presidente da República, ele não vai receber uma ordem de nenhum ministro, de nenhum ministério. Isso que eu ia perguntar. Então é a decisão que o Banco Central toma lá com a comissão dele, com a diretoria exatamente dele. Uma decisão puramente técnica, mas uma decisão técnica a partir, primeiro, do papel que o Banco Central tem para atuar na política, tá certo? Na política monetária e da análise técnica, né, de todo o perfil do cenário que ele consegue ler no mercado. Cenário de curto, médio e longo prazo, tendências. Tendência de inflação, de risco global, tendência de endividamento ou risco fiscal do país. Ele faz toda uma análise, emite um parecer e a partir do parecer ele determina um ponto onde a taxa de juros vai ser determinada e vai ser colocada. Certo. Você falou também do petróleo aí, mas a gente vai chegar lá ainda. Nessa parte ainda de juros e inflação, quero pegar agora para a tomada de crédito. Qual é o impacto real, assim, na prática, que o consumidor, lá, a pessoa comum, sente com esse aumento, variação de taxa Selic na tomada de crédito, né? Seja cartão de crédito, seja empréstimo pessoal, agora tem esse consignado também, enfim. Seja qual for o... É diferente ou não? Não, ele impacta. É diferente, sim, porque você vai pagar outra taxa de juros, lembrando que o cidadão na ponta ele tem que pensar não em taxa de juros, ele tem que pensar em custo efetivo total da transação. Porque a transação... O famoso SET. Isso. A transação de tomada de crédito, seja ela por qual for o caminho que ele for escolher, ela envolve outras despesas além dos juros. Importante que quem está escutando a gente, que vai pensar em tomar crédito, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, ele entenda, que ele precisa entender, compreender, né? Essa é a primeira etapa, o custo efetivo total da operação que ele vai entrar. Ponto 1. Segundo se a gente falou lá atrás que a taxa Selic ela é a taxa base, quer dizer que, via de regra, as outras taxas serão superiores. Vamos colocar um ponto de observação apenas. Alguém vai dizer assim, mas existe um crédito, por exemplo, para o setor agrícola, de agricultura familiar, e esse crédito ele fica abaixo da taxa Selic.
Sim, mas são créditos subsidiados. Existem políticas públicas específicas para que você possa tomar crédito subsidiado para alguns setores. Como existem políticas públicas que vão subsidiar a aquisição de casa própria, políticas públicas que podem subsidiar a aquisição de itens específicos para a indústria, nada impede que existam políticas públicas específicas para subsidiar, tá certo? O acesso a crédito para setores ou pessoas específicas na sociedade. Mas a regra geral é a Selic vai ser a base e a gente, ao tomar crédito na ponta, a gente vai pagar acima disso. Lembrando que ao tomar crédito na ponta existem outras variáveis que são importantes. Primeiro, você vai tomar crédito e aquela instituição que está te fornecendo o crédito, ela também tem o custo do dinheiro para ela. Sim. Ponto 1. Ponto 2. Essa empresa que vai te fornecer o crédito, ela também tem seus próprios marcadores. Ou seja, ela pode dizer, olha, se eu tomo crédito, né, a um determinado valor, eu exijo como minha remuneração um spread determinado, porque abaixo disso eu tenho outras opções do mercado. E pode ser que fornecer crédito deixe de ser algo atrativo, tá certo? Porque aquela operação pode perder o grau de atratividade a partir de certo ponto, né, do mercado. E eu estou falando para você do ponto de vista daquele que oferta crédito. E aí, a partir disso também, ele vai identificar, olhando para quem toma crédito, o risco. O risco de fornecer crédito para aquele cidadão ou para aquela empresa. Quanto maior o risco desse crédito, mais caro você vai estar pagando por isso, porque o ofertante de crédito ele precisa se proteger, né? Então, você tem uma série de variáveis envolvidas. O custo da operação para quem vai fornecer o crédito, o risco da operação para quem vai fornecer o crédito. Tem um ponto também a se observar, que no Brasil o índice de recuperação judicial de crédito é muito baixo. Ou seja, no caso de inadimplência, o custo para você conseguir retomar os valores é muito alto. Então isso implica num risco alto emprestar dinheiro no Brasil e acaba também contribuindo para que a gente tenha um alto custo do crédito, infelizmente, do país, o que acaba atrapalhando o desenvolvimento da economia. É porque nesse caso aí afeta todo mundo, né? Afeta quem está querendo fornecer, quem está querendo tomar. Então vira, enfim, uma dificuldade. Os tipos de crédito que envolvem garantias, eles geralmente têm taxas menores. Sim, porque é exatamente aquele ponto, Renato, ele dilui o risco. Na hora que você aponta uma garantia e essa garantia tem um alto nível de confiabilidade, você diminui o risco do ofertante de crédito e você melhora o perfil do tomador de crédito. Então aí, com menos risco, você pode ofertar o teu crédito com taxas mais baixas. Isso crédito é algo que, de alguma forma, no Brasil, acabou se tornando um pouco, como eu diria, assustador. Algumas pessoas têm medo. Mas a gente tem que entender que crédito ele pode ser muito bom para você alavancar seu negócio. Desde que ele seja bem planejado, ele pode sim ser uma grande ferramenta. E no cenário brasileiro, ele acaba sendo um diferencial. E na BFC, a gente tem esse cuidado de tentar, tanto no que a gente... Nossas publicações que a gente mostra, a conversa dos nossos gestores, né, do pessoal que conversa diretamente com o cliente, de tentar oferecer a melhor forma para ele, né, seja com garantia, às vezes alguns não dá, seja com depende do tipo de crédito dele, para poder fazer uma coisa que seja melhor para os dois lados. Vai depender do tipo de crédito e do perfil crédito do de qualidade, tomador. como o tomador também tomar um crédito que ele consiga tanto alavancar suas coisas, como também conseguir cumprir com os compromissos. Né? Vamos puxar agora para a parte dessa que muita gente fala, é muito falado agora no mercado, a questão da guerra no exterior, né? Como a guerra no exterior impacta no valor do dólar, e subiu o valor do dólar, o dólar fica mais caro, o valor do petróleo também está mais caro. Mas como isso influencia na prática? Assim, o que é isso na prática? Porque todo mundo diz, não, teve guerra no exterior, vai aumentar o petróleo e vai aumentar tudo. Mas na prática, como é que isso gira até chegar ao aumento do preço no mercado lá, quando você vai comprar? Vamos lá, vamos devagarzinho, né? Botando cada tijolinho no seu ponto. Primeiro lugar, você fez uma colocação. Quando a gente tem uma guerra, a gente aumenta o preço do petróleo. Na verdade, o cenário econômico, né? O mercado, como a gente costuma dizer, né? Ele sendo um cenário econômico de previsibilidade, um cenário econômico de estabilidade,
o mercado vai se sentir muito mais seguro, muito mais à vontade. Eu vou fazer uma analogia, Renato. Imagine que você tem que atravessar um penhasco e esse penhasco ele é muito longo e tem uma ponte. Você atravessaria numa ponte de concreto que você bota o pé e você sente firmeza e você vê o final dela? Ou você ia preferir atravessar essa ponte numa ponte daquela ponte que a gente vê em filme de aventura, amarrada de corda com a madeira, velha, não é? Onde você põe o pé, ela balança toda. Com certeza nada de concreto, mais estruturado. Isso porque é natural que a gente deseje estabilidade, a gente deseje confiança, a gente deseje conseguir tentar observar e apresentar-se na distância da ponte um cenário que se apresenta de alguma forma estável, seguro, conhecido, né? Isso acontece no mercado. Então, quando você tem uma guerra, você começa a ter dúvidas. Qual será o próximo passo? Quanto tempo isso vai durar? Será que vamos envolver outros países? Será que essa guerra vai se acirrar? O que é que pode acontecer no caminho? Poxa, eu tenho uma guerra. Será que onde essa guerra é? Isso é extremamente importante, porque também tem um outro ponto. A gente tem uma guerra que começou na Europa, que é uma guerra na Ucrânia, ali no leste europeu. Ucrânia com Rússia. Tá? Uma invasão do território ucraniano pela Rússia, que na verdade começou 10 anos antes, quando eles tomaram uma parte do território ucraniano e depois eles avançaram por mais território. Aquilo é uma guerra que suscitou uma série de problemas na economia mundial, no cenário de geopolítica, mas ao mesmo tempo que aquela guerra teve início, a gente tinha uma série de conflitos que estavam acontecendo na África. Mas a gente não estava falando daqueles conflitos na África, não estou desmerecendo a importância em termos de vidas humanas e etc., mas a gente não estava falando de nenhum país com, por exemplo, uma bomba atômica. Realmente é bem menos falado, né? Divulgado nos jornais, então, na comunicação. A gente tem que entender que a guerra ela traz instabilidade e quando os players, eles são players que são maiores, quando eles têm uma bomba atômica, quando eles têm um peso e uma relevância na geopolítica internacional, quando eles têm uma relevância do ponto de vista do embrincamento das estruturas comerciais, logísticas do mundo, esse impacto ainda é maior. E aí, certamente, você está falando da guerra, não é da Ucrânia, porque a gente, embora tenha tido problemas, a gente teve problema com o fornecimento de uma série de produtos, mas atualmente a gente está passando por outro processo. E esse outro processo é exatamente o que tem acontecido e o grande tchan aí desse assunto é o Estreito de Hormuz, né? Onde a gente tem ali uma área extremamente estreita, onde a gente tem de 20% a 25% do petróleo passando, mas a grande questão é que não é só o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, que muita gente ficou conhecendo agora, né? Agora, recentemente, nessas colocações. Tem alguns pontos que são importantes falar ali. Primeiro, a gente está falando de uma região que é grande produtora de petróleo. Petróleo e gás natural. Petróleo e gás natural ainda são os insumos mais importantes usados no mundo todo. Mesmo com a eletrificação de automóveis, com o crescimento energia solar, uma série de coisas, mas o mundo ainda depende de gás e petróleo. Esses 20% a 25% do combustível que passa pela região, ele vai para a Ásia, tá? Então ele vai impactar China, Japão, Índia, Vietnã, países da região. A China, ela consegue ter uma maior, vamos dizer assim, um maior controle sobre isso, porque a China tem estoques muito bons, tá certo? Além de uma boa relação com a Rússia e etc, que consegue escapar. Mas os outros países ficam extremamente penalizados. Mas esse conflito, ele começa a trazer problemas, porque a gente tem a maior parte da produção mundial de petróleo localizada naquela região. E a gente está falando de uma commodity que está na base de todas as cadeias logísticas. Porque se o produto ele não for um produto que carece de um insumo derivado de petróleo, ainda assim, os seus insumos vão viajar pelo mundo carregados nos ombros do petróleo. Porque toda a logística mundial se movimenta a partir de petróleo. Você não vai ter trens, grandes navios, tá? Que funcionem a energia solar. Eles vão funcionar com combustível derivado de petróleo. Você vai ter grandes indústrias funcionando, tá? Baseado em produção de gás natural. E não é tão simples você mover toda aquela cadeia produtiva. Não é tão simples você simplesmente colocar todo
toda a produção em gasodutos, oleodutos e atravessar a região ali dos Emirados Árabes e etc. e sair do outro lado, que ainda assim você vai passar por outro estreito. Então, aquela região é uma região extremamente importante, onde a gente tem a maior produção de petróleo e gás natural do mundo. E a gente tem ali envolvido 2 países, na verdade 3 países, porque 2 países, a gente tem o Israel e a gente tem os Estados Unidos que tem bomba nuclear, isso traz uma preocupação maior. A gente tem um outro país que ainda não se tem, mas especula-se que está a caminho, inclusive eu creio que isso é uma das grandes questões que motivaram todo esse conflito, que é a produção de sua própria bomba nuclear no Irã. Mas a gente tem o Irã que sempre prometeu que se fosse atacado iria fechar o estreito, né, desde a Revolução Islâmica, tá certo? Ali em 78, 79. E ele mostrou que pode fechar, consegue fechar e que para o trânsito, e aí detalhe, esse trânsito não é só de petróleo e gás, porque aí tem um outro problema. Quando você traz instabilidade para aquele local, você tem toda uma logística ali que trafega por ali, levando por outros países. E é uma logística que agora a gente tem que começar a pensar que ela não é mais impactada apenas pelo Estreito de Hormuz, pelos navios cargueiros que passam por ali. A gente também está falando de todos os aviões que passam com mercadorias, com passageiros e que tem, porque ali vai ser um hub de ligação de Ásia, né, do Oriente distante, né, da Ásia, com o Ocidente. Então você tem aeroportos extremamente importantes na região de Dubai, nos Emirados Árabes, em Omã, e que todos foram, tá certo, de alguma forma impactados e prejudicados. Então você tem uma dinâmica em toda a logística internacional que faz com que a gente tenha um impacto muito forte nos preços de insumos de petróleo. E aí eu falei o quê? Que a gente trabalha com expectativas. O que é que o mercado quer? O mercado quer confiança. O mercado quer estabilidade para poder tomar suas decisões no mais longo prazo possível. Isso reduz o custo de toda a operação, tá certo? E essa confiança, ela foi desfeita e um problema, porque os contratos que estão sendo feitos, por exemplo, empresas de seguro, estão perdendo navios cargueiros. Um navio cargueiro custa muito caro, isso impacta negativamente uma empresa de seguros. Então elas suspendem os seguros para quem estiver transitando naquela região toda. Suspendem os seguros dos aviões. Disso, né? Então ninguém vai voar com um avião correndo o risco de ter um acidente e não tendo seguro. Os navios de carga. Então toda a produção vai sendo impactada. E nós vivemos num mundo com as cadeias totalmente ajustadas e onde a gente relaciona países diversos que às vezes a gente não pensa que estão ali dentro do mesmo processo produtivo. Isso acaba elevando os custos de todas as operações do mundo, principalmente porque é aquele ponto que a gente fica olhando. A gente fica olhando lá, o preço do barril de petróleo subiu 15%, baixou 10%, subiu... É que todo dia sai do jornal, né? Aumenta exatamente. o preço. Então, contratos vão sendo feitos a partir da expectativa de que aquele aumento no barril de petróleo vai impactar o processo inflacionário no mundo todo. Então, isso acaba de fato trazendo. Quanto ao dólar que você falou, algumas vezes a gente olha e diz, mas o real está se valorizando porque o dólar caiu. A gente tem que olhar que é o seguinte, muitos investidores internacionais que antes investiam em países, inclusive países emergentes asiáticos. Então, algum fundo ia investir no Vietnã, mas ele sabe que o Vietnã está tendo um problema, por exemplo, de fornecimento de petróleo e gás. Então ele transfere esse investimento para a América Latina, transfere para o Brasil, que é um país industrializado, e esse investimento entra na bolsa aqui no Brasil, acaba numa crise, elevando a bolsa e baixando o dólar. E às vezes pode dar até a falsa impressão de que isso tem sido resultado de políticas públicas extremamente eficientes. E na verdade a gente tem que lembrar que o mundo trabalha de forma conjunta. Então, quando a gente tem do outro lado do mundo um suspiro qualquer que seja de uma bomba de Israel para o Hezbollah, pode ter certeza que aquilo vai impactar também a nossa economia. E muda muito os países que são aliados daqueles países que estão no conflito. Tipo, o impacto, por exemplo, na China, por estar
Tô dando assim, né, uma confirmação, mas se a China é mais próxima do Irã, Sim. ele consegue ter uma flexibilidade melhor para passar todos que estão envolvidos lá não sofrem do mesmo problema, digamos assim. Todo mundo vai sofrer. O próprio país, Estados Unidos da América, está sofrendo com um aumento de 50% do combustível na bomba. Talvez ele esteja sofrendo, talvez não, ele está sofrendo mais, inclusive, do que a gente. Está sendo uma das maiores crises, né, de combustível. A gente tem, né? O que acontece é que quem vai passar melhor ou não por isso depende de características da sua própria economia. A China acaba passando um pouco mais suave nisso tudo, porque primeiro é uma economia muito grande, uma economia extremamente diversificada e uma economia que estrategicamente se posiciona muito bem, porque se planeja para médio e longo prazo. Então ela tem um grande volume de reservas, ela tem uma eletrificação dos transportes que é muito elevada. Então a China acaba passando um pouco mais à margem. Mas na medida em que, como eu disse, todas as economias estão embrincadas e você tem, por exemplo, uma crise nos Estados Unidos, a China é um grande fornecedor para as empresas e para o público norte-americano. Então a China também passa por essa crise. Os navios chineses também, que distribuem produtos para o mundo todo, também estão distribuindo navios e usando diesel. Então, não tem como escapar. Alguns vão ser mais ou menos afetados, da mesma forma que alguns setores podem ser mais ou menos afetados, dependendo de como você está dentro daquele processo, né? E às vezes até do momento. A gente teve uma crise recente com as tarifas que Trump impôs ao Brasil, e a gente teve um problema sério aqui, especificamente com a safra, porque veio no momento da safra de manga de Petrolina para lá. Então, acabou que o produtor de manga teve um impacto muito maior do que outros setores, né? Mas depende, exatamente como eu disse, do momento, do cenário e da interlocução dessa cadeia produtiva com as cadeias mais ou menos impactadas naquele momento. Certo, entendi. Muito bom. Vamos trazer agora de sair desse cenário mais macro, internacional, puxando diretamente aqui para o Brasil. Quando se diz assim, subiu o preço do petróleo e já sai nas meios de comunicação tudo, que o combustível vai aumentar, aquela coisa toda. E geralmente aumenta rápido, de uma forma um pouco mais rápida. Aí o pessoal questiona, as pessoas questionam. Mas por que quando está abaixo do petróleo, o preço não baixa também, né? Porque a impressão para o público é, para baixar demora um mês, né? Tem uma dificuldade. Mas quando aumenta, com 2, 3 dias, já se pode ser visto na bomba. Isso aí é um fato. Então, primeiro a gente tem um ponto. Efetivamente, muitas vezes nem precisaria aumentar. Vamos ser muito realistas. Porque às vezes se aproveitam do cenário, então. Eu diria que é um outro caminho. Na verdade, é que imagine você saber que o produto que você tem, você comprou por X e que provavelmente você vai precisar comprar daqui a 15 dias e certamente vai comprar por X mais um percentual. E aí você, preventivamente, você diz, se eu for comprar mais caro, eu tenho que já começar a me preparar para preservar minhas margens. Então, isso já é uma preocupação, muitas vezes, de gestão do empreendedor. E a teoria econômica mostra que aquilo que você acabou de falar intuitivamente, é que os preços eles são muito mais facilmente móveis para cima do que para baixo. Tá? Porque você tem que entender que quando o preço se move para cima, a gente faz um esforço e a gente se adapta. Principalmente se o preço que moveu-se para cima for o preço de um item que a gente precisa. E combustível a gente precisa. A gente tem uma dificuldade muito grande em reduzir o consumo de combustível. Tá? A gente teve uma redução muito grande de combustível, uma queda muito grande do preço do combustível, mas para isso foi preciso uma pandemia. Então, na pandemia, o combustível ficou muito barato. Mas a gente não consegue fazer, na prática, uma redução de consumo tão volumosa a ponto de pressionar os preços para baixo. O que tem que acontecer efetivamente para que o preço do combustível seja pressionado para baixo é a gente aumentar a oferta. E aí a gente tem um player que é importante, que é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP ela comanda esse grande cartel dos países exportadores de petróleo que acaba determinando a oferta de petróleo. E essa oferta de petróleo é quem determina o preço ao final. Então, na verdade, a gente viu agora, inclusive, com o aumento do preço do barril de petróleo, esses países que não estão ligados ao OPEP, que estão fora, inclusive, daquele eixo, porque também não adiantaria aumentar a produção nos países que precisam passar pelo Estreito de Hormuz, né? Mas você viu que outros países, Estados Unidos, por exemplo, aumentou muito a sua produção. A própria OPEP liberou para que os seus países aumentassem a produção, a Rússia e etc. Para suprir. Falta. Porque quando você vai aumentar a oferta de petróleo, você consegue, tá certo?
atender a população, permitindo uma maior queda. Mas, efetivamente, sempre existe uma tentativa de preservação de margens, né, dentro dos negócios, e não é só posto de gasolina, qualquer negócio, que é você conseguir uma margem em determinado momento, seja qual for o cenário. Quando esse preço pode voltar para baixo, você tenta preservar aquela margem ou até ganhar um pouco da margem, porque talvez você não tenha tido uma margem tão interessante em outros momentos. Então existe, é natural que, infelizmente, os preços eles tenham uma maior capacidade de responder subindo rapidamente, mas para a queda é preciso que a gente tenha mais tempo e mais esforço do ponto de vista de mercado para que a gente possa pressionar para baixo. Certo. Fazendo então um resumo desse ponto. Quando esse preço do petróleo sobe, tem algum dado que mostra onde é impactado primeiro nas empresas, no Brasil, falando de Brasil, no caixa, nos fretes? Tem algum dado que mostra isso? Quando o petróleo sobe, a teoria mostra claramente. Quando o petróleo sobe, você vai ter um primeiro impacto de cara no custo logístico, porque os fretes vão subir automaticamente, tá? E aí, você indiretamente, você vai ter uma distribuição desse impacto por toda a cadeia logística. Porque imagine que você tem uma indústria, sua indústria não trabalha necessariamente com petróleo, porque eu vou dar esse exemplo daqui a pouco. Ou seja, você não trabalha com nenhum insumo derivado de petróleo, plásticos e etc. Então, você trabalha, seja qual for a indústria, produção de alimentos, suco de fruta, mas seu insumo para chega num caminhão movido a diesel. Seu produto final para ser entregue vai sair num veículo movido a diesel, tá? Se você for exportar, ele vai sair no navio, num avião movido a diesel. Ele vai se locomover num trem, via de regra, movido a diesel. Seu trabalhador vai vir movido a diesel. Seus prestadores de serviço chegarão até você movidos a combustível. Por mais que a empresa não não precise de uma cadeia logística para mover o seu negócio, não precisa de insumos derivados de petróleo. Não precisa de insumos derivados de petróleo, ela vai sofrer de alguma forma. Vai sofrer por conta de toda a cadeia logística. E tem um outro ponto, é que uma grande parte dos produtos que às vezes a gente até desconhece que dependem do petróleo como insumo básico, dependem de petróleo, tá? E aí você tem um impacto direto, porque o petróleo é um insumo básico da produção de qualquer item, por exemplo, que usa plástico. Tá certo? Então, embalagens e etc. Então você tem uma indústria lá de alimentos, mas você precisa de plástico para embalar. E o plástico da tua embalagem subiu de preço, porque o petróleo é um insumo direto. E você tem um outro ponto. Muitas vezes a sua indústria ela depende de gás. E esse gás vai vir dos mesmos caminhos do petróleo. Ou até você depende de energia elétrica que eventualmente, tá certo? A gente ainda aqui no Brasil, em alguns lugares também, a gente ainda usa termoelétricas movidas a diesel. Mesmo com o acréscimo de um pouco de biodiesel, tá certo? A gente ainda... Então, o impacto da elevação do preço do barril de petróleo, ela é direto e indireto na economia, mas é um dos pontos mais importantes. Tá certo, muito bem explicado. Vamos passar agora para a reforma tributária. Quando vai ser uma nova reforma, tá a movimentação do Congresso, aí gera aquele burburinho, saem as notícias, começa toda aquela movimentação do mercado. Mas qual o impacto real que uma reforma tributária pode ter nas empresas? Eu até me mexi aqui, Renato. Vamos lá, vamos devagar. Primeiro vamos entender. A sua pergunta foi: que impactos uma reforma tributária? Então eu vou falar de forma ampla. Certo. O que é que espera-se? Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, ele diz respeito a essa, como é que eu diria, dificuldade que nós temos no Brasil de operacionalizar qualquer empresa que seja, em qualquer ramo que seja, porque a gente é extremamente burocrático e essa burocracia normalmente ela está envolvida com os aspectos tributários. Tá? A tributação no Brasil ela é extremamente complexa, são muitas regras. Tá? Os contadores têm que ser muito especialistas em áreas específicas, porque cada área específica tem um conjunto de regras, peculiaridades que envolvem o setor e que impactam diretamente o empresário, o empreendedor. Espera-se de uma reforma tributária que um dos pontos primeiros a serem resolvidos e talvez atacados, digamos assim, é você simplificar
tá certo? Esse pandemônio tributário. No segundo ponto, pensando em uma reforma genérica, espera-se que a carga tributária total ela possa ser reduzida para criar um ambiente, inclusive mais competitivo, no sentido de permitir que a gente realize mais exportações, que a gente caia o custo, né, da produção, que a gente permita então que os produtos sejam vendidos inclusive mais baratos, que a gente ganhe em termos de produtividade média do trabalho. E aí vamos agora tentar entrar, que talvez fosse sua pergunta até em sequência, mas eu já vou me meter. Pode ir, fica à vontade. A gente pensar na reforma que foi proposta e a reforma que foi apresentada e depois a reforma que foi votada. Para a gente não entrar aqui num outro podcast só de reforma tributária, né, a gente não tem esse interesse e talvez precisasse de pessoas mais especializadas. O fato é que, ponto 1, a reforma tributária não reduziu efetivamente o custo da tributação no Brasil. Então isso é fato. A gente vai ter o maior IVA do mundo, 28%, 29%. Era esse detalhe, só interrompendo rapidinho, é esse detalhe que eu ia perguntar, que fala muito do debate, diz que vai ser bom, vai ser ruim, fica todo aquele debate no Congresso, entre as pessoas também, entre os economistas, mas de fato teve algum impacto real? No... Então, e isso, infelizmente, pelo menos por mim, já era esperado. E já era esperado por quê? Porque se eu vou fazer uma reforma tributária, e de novo, eu vou tentar fazer uma analogia, tá certo? Para que talvez quem esteja escutando a gente possa entender com mais facilidade, né? Correndo o risco de talvez ser muito superficial. Mas imagine, Renato, que você vai... Eu falei em reduzir carga tributária. Reduzir carga tributária quer dizer reduzir a arrecadação. Vamos dizer que Renato ele vai ter uma redução da sua renda. Antes de Renato reduzir a renda, Renato tem que olhar o quê? Quais são os custos que Renato tem para viver. Meus custos fixos, enfim. Então, né, aí Renato vai olhar e vai dizer assim, olha, eu tenho um imóvel alugado, hipoteticamente falando. Certo. E meu aluguel é X. Mas eu vou ganhar menos, então talvez eu precise mudar para um imóvel menor. Mas o Estado brasileiro, ele, além de ser muito grande, muito caro, ele não fez uma tarefa que seria a primeira, que seria fazer uma reforma administrativa. O que seria fazer uma reforma administrativa? Sair de um apartamento maior para um apartamento menor, sair de um apartamento mais caro para um apartamento mais barato e depois fazer uma mexida naquilo que tá certo? A fonte de captação de recursos. Porque o Estado ele se financia por alguns caminhos. Parte disso aí que você diz, de mudar numa casa maior, casa menor, seria a redução da máquina pública? Redução da máquina pública. Redução dos custos para a gente operar essa máquina. Então, que não foi feito e não temos nenhuma expectativa de que seja feita. Então, o grande problema já parte daí, dessa premissa. Então, a gente já olha e diz, então, na verdade, a gente vai ter que esperar que seja realizada uma reforma tributária onde a gente não vai reduzir a carga tributária. Por quê? Porque a gente não reduziu o custo da operação, mas que pelo menos simplifique a burocracia. Porque isso já traria um ganho para as empresas. Mas fazer uma reforma tributária não é simples. A gente sabe disso, a gente sabe as dificuldades, são muitos setores que vão pressionar para ter suas vantagens. E aí o que é que aconteceu efetivamente nessa reforma? Nessa reforma, gente, tem ainda um custo. É extremamente elevado, o que impacta, inclusive, com algumas mudanças, vai impactar mais alguns setores do que outros. Por exemplo, o setor de serviços vai ser fortemente impactado. A burocracia, aparentemente, ela não foi tão simplificada a ponto, e aí eu andei olhando algumas pesquisas, a gente tem números que mostram várias coisas, mas, na verdade, o que tem sido demonstrado é que talvez a redução da burocracia ainda não seja tão importante ao ponto de reduzir custos. Ponto 1, isso é muito sério. E um outro ponto de mais curto prazo é o seguinte: nós temos um período de transição. Um período de transição com complexidade e com custos para as empresas, porque os softwares que essas empresas usam precisaram ser adaptados, modernizados para atender às novas regras. E essas empresas que produziram e fornecem esses sistemas precisaram readaptar. Alguns sistemas são mais antigos, não foram nem capazes de uma
paginação, digamos assim, para a gente falar de forma bem superficial. Então, algumas empresas tiveram que realmente trocar sistemas. Isso tem um custo alto, não só o custo de aquisição, mas o custo de você colocar em operação, um custo de aprendizagem, de você utilizar aquele software. Você tem uma fase onde os erros podem acontecer e eu não percebo um sinal claro de que, havendo dificuldades, essas dificuldades serão efetivamente acompanhadas pelos olhos dos cobradores de impostos, tá certo? Com olhos de quem está observando um contribuinte. E aí eu vou dizer, contribuinte é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque contribuinte, normalmente quem contribui de bom grado. Se você vai em algum lugar e alguém te pede uma contribuição, essa contribuição foi de bom grado. Você fez porque o teu coração de te livre, disse... espontânea vontade. Exatamente. Teu coração te disse que você deveria contribuir para aquela causa. E quando a gente chama alguém que paga imposto de contribuinte, a gente está querendo dizer que aquela pessoa pagou o imposto porque de coração e de bom grado ela acredita que aquela causa merece que ela entregue boa parte dos recursos que ela construiu com muito suor e lágrima, né? Porque ela crê na causa. E nem sempre, talvez algum abnegado, tá certo, tem a tendência de ir por esse caminho. Mas eu diria que a grande maioria, na verdade, não são contribuintes, são simples pagadores de impostos. E os pagadores de impostos, os chamados contribuintes, muitas vezes, infelizmente, eles são vistos por aqueles que cobram os impostos, né? Que muitas vezes esse contribuinte ele errou, tá certo, na hora de apresentar um documento, ele errou na hora de fazer um cálculo, porque a legislação ela é dúbia, ela leva a dúvidas, tá? Se o que eu estou falando não é verdade, basta a gente olhar o número de questões que estão na justiça, tá certo? Onde se discutem multas, onde se discutem punições, onde se discutem formas de tributação, tá? É muito simples olhar isso. Porque o fato é que nós vivemos um pandemônio tributário e eu acho que a gente tinha que ter a expectativa de uma reforma tributária que pelo menos reduzisse a burocracia. Se não iria reduzir a carga, pelo menos reduzisse a burocracia. Mas essa redução teria que ser muito grande, muito drástica. Teria que ser uma simplificação muito grande e que eu não sinto. E que a gente vai ter um custo nos próximos anos, que é o período de transição ainda. E esse custo, essa curva de aprendizagem, ela não vai ser simples, principalmente para as empresas médias e pequenas, que são a grande parte das empresas brasileiras. E que não têm condições de fazer lobby junto, né? Porque os grandes grupos têm condições de fazer lobby, mas aqueles pequenos, eles não têm condição e muitas vezes eles são esquecidos na hora que os nossos legisladores pensam em políticas. Certo. E existe algo ou alguma forma de que esses empreendedores, empresários menores, não é, do pequeno, médio porte, possam se preparar melhor para esse tipo de situação? Planejamento, né? A chave de tudo é planejamento, por exemplo, planejamento tributário, né, cercar de um contador de confiança, um contador muito bom. Eu sempre brinco e falo pro pessoal que faz curso comigo, pessoal que de alguma forma a gente orienta, ou até alunos em sala de aula, eu sempre digo, o melhor amigo do empreendedor é o contador. Né? Porque esse cara, ele vai estar ali, vai ser o cara que vai dominar os teus números, te entregar informações gerenciais com base nas quais você vai tomar decisões. Então, primeiro, um contador de sua confiança, um contador de um escritório competente, que esteja atualizado e principalmente que seja especializado na sua área específica de atuação. Porque como o Brasil vive esse, que eu falei, pandemônio tributário, a gente precisa que o responsável, tá certo, pela carteira fiscal do meu negócio, ele seja alguém que conhece o meu negócio. Ele entenda, tá certo, quais são os caminhos que eu tenho dentro da minha área, porque é diferente, são negócios diferentes, um restaurante é diferente de uma instituição financeira, que é completamente diferente de uma startup, que é completamente diferente de uma indústria, que é completamente diferente do setor do agronegócio. A gente tem incentivos diferentes, caminhos diferentes, tributações diferentes, tá certo? Então, o interessante é que procure um especialista, porque o especialista vai conseguir encontrar os melhores caminhos dentro disso que eu chamei de pandemônio tributário. Realmente é um assunto bem intenso que deve encher a cabeça, né, do empresário brasileiro. E quando a gente fala de reforma tributária, fala de Congresso, a gente fala de política. Quando a gente puxa para
para a política, esse ano 2026 é ano de eleição, né? Tem eleição para presidente, governador, deputado federal, estadual. E eu queria saber a sua visão. Para a presidência, claro que vamos ter ainda algumas formalizações de candidatos, tudo mais, vai ter uma organização melhor, mas do que tudo indica no momento, temos uma tendência a ter como destaque o Flávio Bolsonaro, candidato mais à direita, e o Lula buscando a reeleição como candidato do PT, né, mais à esquerda. Qual a prévia disso, né? Assim, na economia, o impacto econômico que tem, tendo visto essas duas vertentes que são até o momento as mais fortes que temos aí na mesa. Primeiro ponto, né? Se a gente for observar as últimas eleições, e eu estou falando a partir da redemocratização, meados dos anos 80 até hoje, né? A gente vai ver sempre que o processo eleitoral ele tem uma tendência a essa polarização. As pessoas meio que colocam como se fosse uma coisa muito atual agora, a eleição de um lado Flávio Bolsonaro, do outro lado Lula. A gente tem outros candidatos também, que estão ali no hall, mas eu concordo com você, os dois que estão indicando que serão candidatos e que estão surgindo nas pesquisas de forma mais presente, digamos assim, são esses dois. Embora tenhamos outros, a gente ainda precise passar por um processo de formalização. Pode aparecer mais alguém existe. Mas é fato um. Primeiro, a tendência, exceto uma eleição presidencial, onde houve, vamos dizer assim, eu vou chamar uma tríplice votação, digamos assim, todos os outros pleitos, da redemocratização para cá, todos, exceto um, a gente teve uma polarização entre dois candidatos, tá? Então, isso é natural que aconteça. Um outro ponto que eu acho que também é importante destacar é que quando a gente está falando de mercado, e aqui eu estou falando em nome de mercado, tá? Quando a gente está falando de mercado, a gente está falando de que o mercado ele se apega muito mais a uma sinalização, tá certo? Do que ao nome, efetivamente. Então, uma sinalização de quê? Uma sinalização daquilo que a gente falou. Tá certo? De estabilidade, de confiança, de pragmatismo, né? Então, sem grandes arroubos. Existem outras variáveis que são importantes, mas aí são importantes no pleito eleitoral. Em primeiro lugar, assim, cravar, tentar dizer quem vai sair na frente, é muito cedo, né? Concordo. Então é muito cedo e eleição é uma foto, pesquisa, eleição não. Pesquisa é uma foto muito de momento, então você não pode cravar nada, né? Você pode ter às vezes que sai um escândalo, alguma coisa ali. Alguma coisa que apareça 3, 4 dias antes, acabou, mudou o cenário completamente. Então não dá para cravar. O que dá para afirmar é, ponto 1. E aí não sou eu, são pesquisas. Basta olhar os números. Qualquer pessoa que estiver assistindo a gente pode pegar em casa os números e olhar como é que foram os pleitos presidenciais da redemocratização para cá e olhar os candidatos mais votados. Sempre a gente vai ter 2 candidatos, exceto um ano específico. Então, ponto 1, a gente vai ter sim uma discussão de 2 posições. Talvez, provável, tendência de Flávio Bolsonaro de um lado, talvez, provável, sim, forte tendência de Lula do outro. Isso dá para cravar. Ponto 2. O mercado ele procura muito mais sinalização. E essa sinalização a gente percebe. E aí eu vou dar um exemplo. Se você observar, o que a gente vai perceber é uma movimentação de Flávio Bolsonaro muito mais centrado, muito menos arroubos bolsonarista, ou seja, ele caminhando muito mais ao centro, como sendo aquele, né, que vai ser o mais equilibrado, o menos radical, tá? Com o seu posicionamento, obviamente, naturalmente, à direita. O próprio Lula, se você lembrar, quando Lula foi eleito a primeira vez, Lula foi eleito e o cenário da economia estava muito assustado, porque Lula estava caminhando para um processo que permitia a sua vitória no pleito eleitoral, dólar tinha subido muito, bolsa tinha caído, havia um temor do mercado, porque não se entendia muito bem quem seria aquele presidente. Sabia-se quem era Lula, o sindicalista, que já tinha sido candidato algumas vezes antes de tinha sido candidato, mas não tinha sido vitorioso. Mas ninguém sabia quem seria o Lula presidente da República. E Lula fez um caminho exatamente de quê? De sinalizar estabilidade no seu governo, caso
saísse vitorioso. E ele fez lá em junho, julho, uma carta chamada Carta aos Brasileiros, onde ele apontava como ele trataria a política econômica na condução do seu governo caso viesse a sair vitorioso do pleito. Naturalmente escolheu muito bem um vice ligado ao mercado, e isso conduziu Lula ao seu primeiro mandato. Né? Por quê? Porque ele sinalizou. Então, e isso vem de quê? Primeiro, naturalmente que, como eu disse, o mercado precisa de segurança para realizar investimentos, planejar, e esse cenário ele precisa de estabilidade, de confiança. A história da ponte que eu falei lá no começo. Certo. Então, o que é que ocorre? Os dois podem fazer isso. Detalhe, é que Lula agora ele não é mais um desconhecido. Lula é alguém que já tem uma história, já demonstrou algumas coisas, então não é tão simples mais fazer simplesmente uma carta aos brasileiros, porque essa carta já foi escrita, tá? E na verdade a gente já tem. Um outro ponto é que também não podemos descartar, né, o fenômeno Lula. E aí eu não estou falando de PT, eu não estou falando de direita, eu não estou falando de esquerda, estou falando do fenômeno. Porque o presidente Lula, gostem ou não gostem dele do ponto de vista, tá certo, individual, ele é um fenômeno político. E vai ficar para a história do país porque ele tem, e ele agrada alguns, que são extremamente fiéis a ele, mas ele também desagrada muitos. E ele tem um índice de rejeição muito alto. Então, mas ele é um fenômeno. Então, e um fenômeno com história, tá certo? Para alguns, uma história excelente, história perfeita, para alguns uma história muito ruim, uma história que denigre sua imagem, mas ele tem uma história, ele vai entrar para a história, ele não é amado por todos, mas ele tem aqueles que o amam. Mas o que eu quero dizer é que, independente do fenômeno Lula, aí de novo dá para cravar uma coisa. Dentro do Brasil, e pesquisas mostram isso, a gente vai ter os dois pontos opostos, a gente vai ter uma extrema esquerda e uma extrema direita, sim. Tá? Usualmente não se falam... Deixa eu só interromper, que as pessoas têm um pavor dessa palavra, né? Quando você fala extrema direita, o pessoal da direita corre para dizer que não é extremo, quando você fala extrema esquerda, o pessoal da esquerda corre para dizer que não é extremo, que o extremo é o outro. Mas uma coisa, né, precisa ser justificada, existe a esquerda e existe a direita lá, extremada sim, e eu estou dizendo extremo porque está no ponto. Não estou chamando ninguém de terrorista, ninguém. Não, sim. Então, mas eu estou falando porque estão no ponto, lá, no ponto limítrofe. Mais à direita possível, mais à esquerda possível. Certo. Então, existe. Inclusive, uma coisa tem que precisar ser dita, a justiça seja feita, porque agora a gente tem uma cadência de narrativa onde qualquer coisa que esteja à direita, ela está automaticamente enquadrada como extrema. Tá? Então isso precisa, já percebe-se uma cadência nessa narrativa e tem um objetivo político, inclusive, mas o que eu quero dizer é que existem os dois extremos, tá? A partir dos dois extremos eu tenho uma direita e tenho uma esquerda que já se aproximam mais do centro. Em volume, tá certo? A gente tem, e não sou eu que estou dizendo novamente, são pesquisas, a gente tem um número um pouco maior de esquerda do que de direita no Brasil. Mas um detalhe é importante. A direita no Brasil, ela principalmente pós-redemocratização, ela ficou um pouco retraída, né? Um pouco apagada por conta, né, de memórias negativas de sua associação com a ditadura, né? E no processo de redemocratização ela acabou ficando mais apagada, mas ela evoluiu, ela passou por um processo, inclusive, de evolução intelectual durante esse processo. E hoje você já encontra um volume um pouco maior de pessoas que se dizem... E veja, eu não estou fazendo juízo de valor. O que eu estou dizendo é que você tinha um mindset muito mais à esquerda, que não tinha pudor de se colocar como esquerda ou até extrema esquerda, mas você tinha um mindset de que ninguém se colocava muito como direita ou extrema direita, muito menos. Mas isso começou a crescer e a gente percebe isso. E veja, isso é pesquisa.
Você começou a encontrar pessoas, quando você faz a pesquisa, a pessoa diz, eu sou de direita. Eu ia até te perguntar isso. A imagem que eu tenho também de quando eu era mais novo, adolescente, começo da vida adulta, ninguém falava que era de direita. Por mais que fosse seus pensamentos, suas ideias. E o pessoal da esquerda era mais, né, de levantar a bandeira, se mostrar. Isso. E hoje em dia já então, não está tão assim. Não é né? que não existisse. É que houve um processo de maturidade. Né? E aí, você tem lá a direita, é um volume menor do que a esquerda, mas você ainda tem posições limites. Esses aqui não adiantam. Eu estou dizendo porque eu estou construindo esse raciocínio, que talvez, certamente, depois muita gente vai meter o pau em mim aqui. Tá? Mas o que é que acontece? Quem está aqui nesse extremo da direita e quem está aqui nesse extremo da esquerda, ele vai votar no seu candidato, seja quem for, independentemente do nome que seja. Tá? Do escândalo que participe, do que aconteça. Nada vai mudar. Você tem uma parte mais ao centro. Essa parte aqui, ela tem uma tendência de manter-se votando nos candidatos alinhados com o seu perfil ideológico. Tá? Certo. Só que essas dois grupos à direita e 2 grupos à esquerda, tá? Eles sozinhos, eles não vão eleger um presidente da República. Porque a gente vai ter aqui no Brasil, tá certo? Uma população que está muito mais ao centro e que se coloca muitas vezes como centro-direita ou como centro-esquerda, tá certo? Ou como alguém que não tem uma corrente muito bem definida, mas é quem eu preciso atrair para votar. Então, seja o candidato, e essa construção toda que eu tentei explicar em pouco tempo, né? Essa construção toda foi para dizer que para Lula, Flávio Bolsonaro ou para outro candidato que o seja, vencer, tá? E principalmente se a gente olhar os números recentes das pesquisas, ele vai vencer aquele que tiver menor rejeição, porque essa menor rejeição vai permitir a ele a capacidade de atrair quem está no centro, inclusive quem está no centro à esquerda, para votar em alguém mais ao centro e à direita, ou quem está à esquerda atrair quem está no centro ou até na centro-direita. Porque se você olhar, existe um grande volume de brasileiros, eu diria que algo próximo da metade dos eleitores, que está muito mais ao centro do que aos limites. Esse vai ser o definidor. Então, rejeição e aqueles que tiverem capacidade de atrair esse eleitor mais ao centro, tá certo? Sem cair em polarização. Eu acho, é minha leitura. Não sei se estou certo. Eu vejo por aí também, assim, na minha visão, né, na minha humilde visão, quem vai decidir a eleição é quem está ali mais ao centro, porque ele está, né, investigando os dois, quem tiver menos rejeição vai conseguir conquistar esses votos. Eu penso assim também. Agora, eu queria te fazer outra pergunta. Na conversa popular, muita gente diz que o vice não importa, o vice-presidente não importa. Mas eu já vejo uma tendência que para os empresários, o mercado corporativo já tem um impacto maior, porque isso pode indicar a relação dele com o mercado. É a sinalização. A sinalização. Então, é isso que eu queria te perguntar. Quando o Lula, por exemplo, escolhe Alckmin, que já foi contra ele, já falou mal dele, e tipo, os candidatos fazem um tipo de movimentação como essa. O vice, muitas vezes, ele é usado por dois caminhos, Renato. Um ponto, você está matando aí a charada muito bem, que é o vice, ele sinaliza, né? Quando eu tenho uma posição mais à esquerda e eu trago um vice que estaria mais alinhado para o mercado, eu estou dizendo, olha, né, vai haver um equilíbrio. Né? Do mesmo jeito, quando eu estou mais à direita, eu posso trazer um vice que está um pouco menos à direita para que ele possa conversar melhor com esse público. Sim, mas tem um outro ponto também. Muitas vezes o vice ele é utilizado para acessar, tá certo? Territórios, tá? Onde eu preciso de mais votação. Tá? Então a gente tem alguns territórios, a gente chama muito os Estados Unidos de estados pêndulo, né? Mas no Brasil a gente tem, por exemplo, Minas Gerais extremamente importante, né? São Paulo extremamente importante. Por quê? Por conta do número de eleitores que a gente tem. Você às vezes pode perder em São Paulo, e aconteceu com Lula, tá certo? Você pode perder em São Paulo, mas se você perder por pouco em São Paulo, são tantos, de eleitores lá são tão grandes, são tantos votos, tá certo? Que pode compensar até
você ser mais importante que você ter vitória em 2, 3 estados com pequeno volume de eleitores. Se você perder por pouco lá em São Paulo, você vai ter muito mais votos do que você vencer no Sergipe ou em Alagoas. Pela quantidade. Exatamente. Então, o vice também tem essa importância. O vice ele pode fazer com que você melhore o seu desempenho em regiões, em estados, onde originalmente, né, o Brasil é um país muito grande, né? Milton Santos falava dos 4 Brasis, né? Então, assim, o Brasil é um país extremamente grande, um país diferente, e você ter uma unanimidade nacional é muito difícil. Então, o vice também entra muito importante na medida em que ele consegue acessar territórios onde talvez o candidato que está encabeçando a chapa ele não tenha um desempenho tão bom. Você já consegue enxergar algum projeto econômico ou tendência de projeto econômico ligado a algum dos dois lados ou ainda está muito cedo? Olha, primeiro está muito cedo porque isso precisaria que a campanha tivesse oficialmente no ar, etc. Mas infelizmente eu vou te dizer que eu sou um cara meio chato e eu, quando começar a campanha oficial, eu sou o cara que entra no site do partido, porque vai assim... dar todos os detalhes, vai dar baixo os programas e leio. Inclusive, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que já fez a loucura de entrar de vez em quando em site de partido para baixar, para ver o conteúdo programático do partido, né? É só uma curiosidade que eu tenho, mas eu faço isso. E eu vou te dizer, infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura de planejamento, de projeto, e isso acaba repercutindo, porque a maior parte das pessoas vota, né, por outros atributos de valor, né? E eu estou usando a palavra atributos de valor para ser educado, tá? E muito menos valorizado como atributo de valor é ter um projeto onde diga claramente o que vai fazer ao longo dos próximos anos, onde estará à frente da política nacional. Então, infelizmente, é algo que historicamente, e aí eu vou falar historicamente, os últimos candidatos, na sua grande maioria, um ou outro com alguma diferença mais positiva, mas de via de regra, Renato, a gente não tem documentos muito bem escritos e eles acabam atuando por meio de políticas, né, de susto. Ou seja, o que é que tem hoje para fazer? Vamos fazer isso aqui porque vai pegar bem para a próxima eleição para mim. O que é que apareceu alguém aqui no susto na minha porta batendo, que é de um setor, é um conjunto de deputados, é um lobista, dizendo que isso aqui é importante para o setor dele, ele vai conseguir votos para mim naquela região, e aí a gente faz a política do susto e não a política do projeto. Infelizmente, eu não tenho nem muita expectativa quanto à lei. Eu baixo, eu olho, tá certo? Mas... mais em caráter de informação, né? Para ter uma base para poder depois criticar que não estava bem feito. É interessante. Eu já cheguei a baixar o programa de Lula e de Bolsonaro na última eleição, dar uma olhadinha. Eu fiz isso, não do partido, né? Do específico da campanha deles, campanha, né? Deles. No segundo turno. Eu fiz isso, mas é interessante que você olha aquilo ali, né? Tudo muito bonitinho, muito... Mas quando você vai na prática... E agora com o IA, meu amigo, vão pedir para fazer, botar lá e vai ficar no papel. Porque ninguém acompanha aquilo, ninguém monitora. Infelizmente. Infelizmente é uma tendência do nosso país, né? Foi importante a gente falar sobre política, né? Mas agora eu vou puxar mais um pouquinho agora para a área do empresário. Para o movimento das empresas mesmo, no Brasil. Então, eu vou começar por um grande calo, não, digamos assim, é um calo que afeta muitas empresas. Muitas empresas grandes conseguem ter o faturamento alto, mas só vive com o caixa apertado. Ela fatura, né? Sempre tá com faturamento alto lá, mas agonia, tá na corda no pescoço para pagar uma folha de pagamento, para, enfim, cumprir com suas obrigações. Muitas vezes tem que ir para o mercado tomar crédito. Então, como é que você vê esse movimento assim? É porque elas não se organizam? O que faz muitas empresas passar por isso? Tem um faturamento bom, mas não está com o caixa adequado ao seu faturamento. Vamos lá. Vamos primeiro, como eu disse, por partes. Por partes, vamos embora. Tá certo. Primeiro ponto, a gente tem que entender que ser empresário no Brasil não é fácil. Tá? Imagine que você atua seja qual for o setor, você atua num país com carga tributária alta, a gente já falou sobre isso. Seja qual for a área que o empresário brasileiro atua, ele atua com a carga tributária muito elevada, tá?
E aí alguém vai dizer assim, mas aqui não é tão alto. Eu digo, tá, comparado aqui a países da OCDE. Eu não estou falando de países da OCDE, eu estou comparando com nossos players. Compara com o Chile, por exemplo. Tá? Então, a gente tem um pandemônio tributário, como a gente já comentou anteriormente na condição que você fez, onde a gente tem regras complexas, tá certo? Setores diferentes, diferenças de estado para estado na tributação. Então imagine o que é um empresário que tem filiais em vários estados e ele tem que atuar com situações diferentes em cada estado, tá certo? A gente tem mudanças de legislação que acontecem, tá certo? Sem um projeto assim, do dia para a noite as coisas mudam. A gente tem uma insegurança jurídica, porque às vezes você tem um determinado entendimento jurídico que já está pacificado sobre determinado ponto e determinado momento aquele entendimento jurídico ele muda. Então, primeiro, esse cara já é um herói. Ponto 1. Ponto 2. A gente tem sim também do ponto de vista de gestão algumas dificuldades dos próprios gestores. E essas dificuldades passam, por exemplo, porque nós temos, dada a histórica dificuldade de planejamento, né, que nós temos, a gente tem uma dificuldade de fazer, por exemplo, um bom planejamento tributário. Por exemplo, e isso não é estranho, eu já vi mais de uma vez, empresas, recentemente eu vi um caso de uma empresa que multiplicou por 3 a sua receita. Tá? E depois de multiplicar por 3, por 2 anos, que você acredita que essa empresa conseguiu estabilizar, veja, ela não aumentou 10, 20%, ela multiplicou. Tá? Por 3 é um grande avanço. Tá? Então, durante 2 anos, não foi num mês, não foi uma semana onde aconteceu alguma coisa esporádica, durante 2 anos. E no 3º por 4º ano, ela caiu para metade e agora ela está faturando talvez 1/3, um pouco mais do que isso, do que faturava. Existem várias possibilidades. A primeira delas é, crescimento também tem que ser planejado. Crescimento tem que ser planejado em várias perspectivas. Você tem que fazer o planejamento, tá certo? De nível mais elevado, de planejamento estratégico, que vai envolver onde você deseja chegar, os direcionamentos estratégicos que você vai, em quais caminhos estratégicos, ou seja, em que verticais da sua empresa você vai investir, porque elas são mais rentáveis, ou elas são mais atrativas, ou elas são mais estratégicas do ponto de vista de alavancar outros departamentos da sua empresa. Então você escolher os verticais, você atuar neles, você acompanhar os números para que você possa baixar um degrau e atuar na operação, né? Porque para que você aumente o seu faturamento, a operação tem que crescer, você tem que contratar mais pessoas, talvez alugar um novo prédio, talvez você precise investir em propaganda, talvez você precise comprar mais carro para entrega, talvez teus custos aumentam. Qual é a proporção? E aí vem um outro ponto. Quando você aumenta seu faturamento, você pode mudar completamente, e principalmente, eu estou falando mudar não só em complexidade, mas você mudar principalmente no impacto financeiro que você vai ter, você mudar de custos no que diz respeito aos tributos que você vai ter incidindo. Porque você pode sair de um enquadramento fiscal para outro. E aí, quando você muda, você vai pagar mais impostos. Você começa a ter um volume mais alto de funcionários, você começa a ter um conjunto de exigências que sua empresa anterior não tinha. Sei lá, você é obrigado, por exemplo, dependendo do setor, porque vai depender do setor também. Onde você tá, se você é indústria, se você é serviço, se você é saúde. Mas imagina, você tem uma empresa e você não é obrigado, por exemplo, a ter refeitório, você passa a ter a obrigação de ter um refeitório. Mas já vai aumentar o seu custo, né? Vai aumentar teu custo. Mas você planejou isso? Se não planejou, vai dar problema. Então, você precisa planejar. E esse planejamento ele tem que envolver todas as áreas. A tua operação, como é que vai ser a tua operação? E aí, como fazer isso? Então, o planejamento é quem vai dizer. Porque você vai, agora, a partir do planejamento, propor estratégias. Por exemplo, eu estou crescendo muito nas minhas vendas e antes eu tinha 2 carros para entrega, agora eu vou precisar de 20 carros. Só que antes eu tinha 2 carros como? Eu ia lá e comprava 2 carros, estava na minha empresa para funcionar. Inclusive, um carro era meu. Quando terminava a sexta-feira, eu pegava o carro, levava para casa e usava o carro.
Só que agora com 20 carros, talvez não seja mais interessante. Talvez interessante seja fazer um leasing. Será que a operação melhor é comprar 20 carros? Como eu comprei os outros 2? Isso tudo tem que estar no papel, né? Tem que estar no papel. Tudo estruturado. Ou quem sabe não seria melhor que eu fizesse, né, agora um investimento em uma empresa transportadora e eu terceirizasse a minha operação de entrega com a minha transportadora, com outro CNPJ, em outro prédio, com outra empresa, com outra gestão, onde eu vou conseguir ver os números de forma clara. Será que eu vou reformar aquela casa ou eu vou mudar de prédio? Então, tudo isso precisa de muito planejamento. Crescer não é simples. É por isso que muita empresa cresce e com 2, 3, 4 anos ela volta para o ponto onde ela estava. E às vezes não é cenário externo. Às vezes não é o cenário externo. Pode acontecer. Porque eu sempre digo que quando a gente está pensando em planejar uma empresa, você tem que planejar ela como se você estivesse passeando num barco à vela. Você sabe onde você quer chegar. Você sabe o potencial do teu barco. Você sabe o potencial de sua tripulação. Mas você está suscetível, sim, a mudanças de vento, a tempestades. Mas também você está suscetível a que o mar te conduza com uma corrente para você chegar onde você queria chegar sem precisar do vento nem do combustível do motor que você tinha, porque você pegou uma boa corrente. Mas se você não tem estratégia, e Sêneca falava isso, né? Para quem não sabe onde vai, não tem vento que seja bom. Então, o primeiro ponto é planejamento. Planejamento geral de toda a organização. Desde planejamento estratégico, planejamento de operação, passando pelo planejamento também tributário, porque pode ser que você precisa simular esse crescimento para os próximos 2, 3 anos, porque você não pode mudar essas coisas em 2, 3 dias, 2, 3 semanas. Então, se você vai crescer muito, por exemplo, e vai partir para abrir e criar uma holding sua, tá? Abrir outro CNPJ, outras empresas, isso pode ser uma saída muito boa, mas você não faz isso do dia para a noite. Tá? Então, isso precisa estar muito bem planejado. E você acha que isso acontece porque os empresários, esses gestores, não estão preparados ou porque muitas vezes eles de repente se envolvem muito na operação, assim, de tomar a rédea, né, direcionar? Renato, acontece um pouco dos dois. Acontece um pouco dos dois. A gente tem de lado, de fato, o dia a dia do empresário, ele é um dia a dia extremamente extenuante, extremamente difícil. Tá certo? Então, a gente tem uma cultura também, né, de que o empresário, que a gente via em novela, o empresário chega, senta no escritório, toma uma dose de uísque, mas isso que a gente viu em novelas de TV não são a realidade. Os empresários, eu nunca conheci nenhum que estivesse dentro desse perfil. O empresário é aquele cara que chega mais cedo, sai mais tarde, é aquele cara que trabalha dia a dia, tá certo? É aquele cara que tem muito conhecimento do mercado dele, mas ele está muito envolvido no dia a dia. E às vezes ele não consegue olhar, né, de fora, né? Às vezes ele não consegue olhar de fora. Então isso acaba fazendo com que de fato ele tenha algumas dificuldades ou até que ele não entenda algumas possibilidades estratégicas, digamos assim, porque ele é, como eu disse lá no começo da minha fala, um grande especialista no negócio dele. Mas o mercado tem outras possibilidades, porque ele é um grande especialista, há 20 anos ele trabalha na empresa dele, né? E às vezes um insight de fora que pode vir com um consultor, pode vir num curso, né? Por isso que a educação continuada é tão importante. Uma pós-graduação é importante, um curso particular é importante. Você faz network, você conversa com outros empresários. Uma mentoria. E veja, isso aqui pode ser formal ou informal, porque quando você tem um outro amigo que também é empreendedor, um outro amigo que é executivo de grandes empresas, você tem uma empresa pequena ou média, imagina, você tem um amigo que ele é executivo de uma grande empresa multinacional, que já passou por vários cargos, já passou por várias empresas. Imagina a expertise que esse cara não tem. Trabalhou em outros estados, ele viu situações parecidas. E aí você pode ter uma mentoria com ele, inclusive num café com um amigo, dizer assim, cara, eu estou passando por essa dificuldade. Então, existe a dificuldade também desse empresário, ele parar um pouquinho só para ele refletir. Esse é um dos grandes pontos. Ele está envolvido no dia a dia, mas ele é especialista no negócio dele. E às vezes ele precisa de um insight que vai vir de fora. Esse insight pode vir de um amigo, vai tomar aquele café, ou está comendo aquele churrasco com ele e vai apontar caminhos. Pode vir de um consultor profissional, pode vir de um mentor, pode vir de um curso que ele foi para fazer um aperfeiçoamento. Ele disse, olha, eu preciso trabalhar planejamento estratégico, vou fazer um curso de planejamento estratégico. E aí no curso ele vai ver colegas, discussões. Então, mas de fato, infelizmente, muitas vezes isso acontece porque
envolvido no dia a dia, ele até saberia fazer. Não é que ele não tenha competência para fazer, mas é difícil operacionalizar estando dentro da tempestade. E quando a tempestade se instala, e quando a crise se instala, fica muito mais difícil você conseguir se abstrair dela para subir e olhar de cima, entendeu? Então, porque você está no olho do furacão, toda a responsabilidade é sua. Então, quando você está no meio da turbulência, aí de fato fica bem mais difícil. Então, podemos dizer que o desafio do empresário seria conseguir sair um pouco dessa turbulência, enxergar o cenário de fora e ter, na minha visão também, na minha humilde visão, é que se ele for querer resolver tudo, ele vai ter dificuldades, porque não tem como humanamente você... Então ele tem que ter pessoas de confiança ao seu lado para poder indicar um consultor, sim, trazer uma informação nova, enxergar outros setores. Ninguém constrói nada sozinho. Por mais que ele tenha aquele conhecimento de 20, 30 anos do seu negócio, ele não vai poder enxergar com habilidade e uma perícia vários outros cenários que envolvem diretamente a empresa dele. Não, né? Com certeza. Ninguém constrói nada sozinho. Né? A gente sempre constrói com outros. Por isso que eu falei de várias possibilidades, inclusive às vezes de um amigo. Né? Um amigo experiente, né? Alguém que pode sentar com você às vezes num café e esse cara te dá uma luz e é fenomenal, ou até te indica um caminho, te indica um curso, te indica uma consultoria, te indica, né, alguma coisa desse tipo. Mas de fato, no olho do furacão o mais difícil é isso, é você conseguir parar, né, e fazer aquilo que quem está perdido faz, sobe num ponto mais alto para olhar o horizonte. Para quem está planejando, para quem está estruturado, né, é por isso que planejar tem que ser uma prática colocada dentro do dia a dia das empresas, e infelizmente não é, Renato. Né? Planejar a empresa ela deve estar na cultura da organização, porque infelizmente essa cultura ela vai ser atropelada pelo dia a dia. E aí, se você tem a cultura, você consegue retomar ela no momento de crise, mas se você não tem a cultura, é muito difícil construí-la durante a tempestade. Fica bem complicado, né? Porque é muito mais difícil. Porque aí você está todo dia apagando incêndio. E é uma dor de muitos empresários, né? Todo dia está apagando incêndio. Eu quero puxar agora para a parte de crédito. Desse mesmo empresário que a gente está falando agora, que tem essa dificuldade, está no olho do furacão, passando por todos esses processos. E quando, na sua opinião, é indicado que ele tome crédito. Por exemplo, ele precisa... tá tendo a oportunidade de expandir. Se eu comprar mais maquinário aqui, mais tratores, enfim, eu vou conseguir subir minha produção e melhorar tantos % na minha produção, consequentemente no meu faturamento. Então, que momento pode ser interessante ele tomar um crédito, claro, com uma taxa interessante, para que ele possa desenvolver a empresa dele e não perder a oportunidade? Olha, E que não vira um problema. O crédito é a mola que ele precisa. Inclusive, quando ele está no olho do furacão, certamente o crédito vai ser um caminho. Tá? O que a gente precisa entender é que isso tem que estar lá na ponta do lápis. O crédito é importante quando ele vai te dar o retorno. Tá? Esse retorno é que vai ser importante ser avaliado. Então, você está numa situação de crise, o que você vai fazer? Você vai montar suas estratégias e montar suas estratégias de tomada de recurso. Essa tomada de recurso, ela precisa ser muito bem planejada. Tá? Se você vai tomar recurso para crescer, você vai crescer, mas vai crescer dentro de uma operação estruturada, você vai buscar crédito dentro de um limite que seja aceitável dentro do teu fluxo de caixa. Então você tem que conhecer muito bem os teus números, você tem que saber tuas margens, tem que saber teu nível de endividamento, tem que conhecer muito bem teu fluxo de caixa, tua receita, tua capacidade de gerar caixa operacional lá, teu EBITDA. Então, você precisa ter esses números muito bem balizados, muito bem planejados, e o crédito ele pode ser exatamente essa ferramenta. Essa ferramenta que permite que você não só cresça com segurança e estabilidade, tá certo? Para evitar a crise do olho do furacão que a gente falou, mas também, por outro lado, o crédito pode ser a chave para que você saia dessa crise, dessa tempestade onde você entrou, tá certo? Quando ele é muito bem utilizado e de forma consultiva. Essa é a chave. Essa é a chave. Pegando esse gancho e indo para o caminho final aqui da nossa conversa, né? Que mensagem você pode deixar para que cada vez mais esse empresário ele tome decisões mais assertivas, né? Na hora de tomar uma decisão, avaliando toda essa reforma tributária, cenário político, guerra, aumento, variação de taxa Selic. Então, qual é uma mensagem mais geral que você deixa para esse empresário
que precisa tomar umas decisões estratégicas na empresa dele? Em primeiro lugar, né, esse empresário precisa compreender que decisões precisam ser tomadas com base em dados. Decisões são tomadas com base em dados. Tá certo? Decisões precisam ter uma carga de racionalidade muito grande. Não que a gente não vá ter, tá certo? A emoção envolvida, ela faz parte. Mas a gente precisa ter, e precisa se adequar, e precisa criar uma cultura de que as decisões elas passem por um processo analítico e sejam baseadas em dados. Para que eu tenha uma decisão baseada em dados, eu preciso ter decisões, tá certo? Em cima de números. Para que eu tenha números, eu tenho que ter uma contabilidade acertada, eu tenho que ter todos os meus KPIs muito bem estabelecidos, eu preciso ter acompanhamento prévio para que quando eu chegar na hora de tomar a decisão, isso não seja um susto. Eu tenha vindo construindo isso ao longo do tempo. E para que eu consiga ter uma boa gestão, KPIs ajustados, eu só consigo fazer isso de novo se eu tiver planejamento. Porque são as irmãs gêmeas siamesas, tá certo, do sucesso. É planejamento e gestão. Sem isso, a gente não chega lá. Muito bom, Edgar, muito bom mesmo. Agradeço a sua participação aqui, muito obrigado por essa conversa, espero te ver mais vezes aqui. Sempre um prazer, como eu disse anteriormente, falar de assuntos que são o dia a dia da gente, no trabalho da gente há mais de 30 anos, e principalmente com você, que a gente não se via faz tempo, mas estamos juntos. Então, eu agradeço novamente, com certeza vou lhe convidar para a gente bater um papo aqui, e é isso, pessoal, estamos finalizando o segundo episódio do BFC Cast. Peço a vocês que curtam, compartilhem, manda para seus amigos, seus colegas e vamos fortalecer essa causa aí que é ajudar todos os empresários e todo mundo a entender um pouco mais de economia. Até mais.